Memórias da Vó Dirinha. Quem é essa dourense com mais de 100 anos de idade? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está esperando o quê? Inscreva-se agora. Pois muito bem, hoje eu quero falar de uma forma diferente. A gente tem usado esse nosso canal aqui do YouTube, claro, para falar sobre finanças, sobre educação financeira, sobre investimentos, financiamentos, e a gente vai continuar usando com esse objetivo. Mas às vezes é importante a gente prestar uma homenagem. Às vezes é importante a gente considerar pessoas que são importantes na nossa história, na nossa vida. Recentemente, terminei de ler essa obra-prima, sim, Memórias da Vó Dirinha. Quem é Vó Dirinha? Quem é a senhora Nadir Maia Pinto? Ela mora em São Sebastião das Campinas e no ano passado completou 100 anos de história. Uma senhora exemplar, de uma história fantástica. Tendo lido a sua obra, tendo lido esse livro, eu não consegui deixar de vir aqui reportar sobre ele. Faço questão de lembrar que, na verdade, ele foi escrito pelo Diego Eymardi. Quem é o Diego Eymardi? Diego Eymardi é neto da Vó Dirinha. Foi ele que escreveu o livro, mas praticamente ditado pela Vó Dirinha. Ela, obviamente, nessa altura da vida, ela hoje tem dificuldades de ouvir, ela não consegue se comunicar direito em função da audição, mas ela consegue escrever muito, e ela escreveu diversos fatos, apresentou diversos documentos, aproveitando aquele período ali da pandemia, sim, em 2019, imagina vocês, finalzinho de 2019, o ano de 2020, 2021, quando o mundo estava assolado pela pandemia, todo mundo com medo se ia viver, se não ia viver, infelizmente perdemos muitas pessoas do nosso convívio. A Vó Dirinha, ao invés de se recolher, ficar com medo, se fechar, ela se lançou a essa aventura, naquela oportunidade, com 96 anos, a escrever um livro. O primeiro livro, quem sabe não o único, né? Que ela se escreveu com o seu neto Diego Eymar. E é um livro fantástico. Por que eu estou falando sobre o livro? Porque é um livro que transcende a discussão de biografia. Sim, claro que o livro conta a história dela, desde quando ela lembra, ou desde aquilo que os relatos que ela tem da família sobre ela enquanto criança, enquanto bebê, até o momento atual em que ela tem seus 100 anos de idade, seus 100 anos de vida. Mas é um livro, para quem gosta de história, é um livro que ele transcende a biografia, porque ele fala de história, ele fala de geografia, ele fala de política, né? Inclusive o saudoso Antônio Maia, pai da Vó Dirinha, ele foi político local em Dores de Campos e na região. Inclusive eu não sabia, São Sebastião das Campinas, também popularmente conhecida como Caveira, local, inclusive berço da história da Vó Dirinha, já pertenceu, por exemplo, a Carandaí, antes de pertencer a Dores de Campos. Situação essa que eu não sabia. Então ela tem a oportunidade de, ao longo da sua história, fazer relatos emocionantes sobre São Sebastião das Campinas, sobre Carandaí, sobre Dores de Campos. Ela aborda sobre as questões políticas da época, como que se conduziu. O pai dela foi vereador, ele ia para a Câmara, se reunia, período inclusive que vereadores nem recebiam salário, mas estavam lá por amor à cidade, por amor à causa, né? Isso é importante destacar, que o foco não era dinheiro, mas sim contribuir para a evolução da cidade. Vó Dirinha passa períodos, eu não posso dar muito spoiler aqui não, senão daqui a pouco vocês não vão querer ler a obra dela, mas passa por diversas situações difíceis, com perdas, como aliás todo ser humano tem, né? Perdas de pais, de irmãos, de familiares, mas ainda assim, essa senhora opulenta, assim, com 100 anos de vida, ela consegue transmitir muito amor, muito carinho, muita vontade de viver, muito desejo de compartilhar conhecimento. Essa obra-prima da Vó Dirinha, ela com certeza vai mexer com a sua vida, vai mexer com a sua história, porque ela transcende, repito, a biografia. Ela não está preocupada só em contar quando ela nasceu, o que ela fez, quais objetivos realizou e quando ela morreu, não. Ela preocupa-se com o entorno, ela preocupa com detalhes históricos da época. Fala da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, momento crítico da humanidade, fala da perda de quem foi para a guerra, irmão dela, ela fala desses momentos que são difíceis para o mundo, fala da pandemia, ela vive também a pandemia, como vive, obviamente, outros momentos importantes e marcantes da história do Brasil. Ela tem um momento que ela relata umas férias, que ela vai parar no Rio, na casa da irmã dela e do cunhado, e vivencia e conta como uma criança vivencia isso, embora ela já não fosse criança. Então ela nos estimula, ela nos motiva, tá? ou nos incentiva a buscar os nossos
para a sobrevivência. Então eu gostaria de, através desse vídeo dessa semana, estar prestando essa linda homenagem à avó Dirinha, tá certo? A Dona Nadir Maia Pinto, né? E obviamente a todos os seus familiares, nos quais ela dedica essa obra, mostrando que enquanto a gente tem vida, a gente tem esperança, enquanto a gente tem vida e tem esperança, a gente pode realizar. Quem ia imaginar que uma senhora na altura dos seus 96 anos de vida, de história, quisesse escrever um livro tão fascinante como esse, junto com o seu neto? E é isso que é importante a gente destacar, mostrar que ainda podemos realizar qualquer coisa que a gente queira no mundo, não só economia, não só educação financeira, não só trabalhar, não só estudar, mas viver. Enquanto a vida há esperança. Pensem nisso.